E seguindo o mesmo rumo do Grupo Itapemirim, tem mais duas empresas de transporte rodoviário aqui no Brasil que estão em processo de falência e que logo mais entrarão em leilão. Inclusive, comparando o tempo em que foi decretado a falência e o tempo em que será feito todo o leiloamento de todos os itens dessas empresas, é um tempo muito curto, levando em consideração qual foi o tempo gasto da Itapemirim. É lógico que a gente está falando da Transbrasiliana e da Rápido Marajó. A gente vai falar um pouco com relação a esses detalhes desse leilão que está prestes a acontecer no vídeo de hoje. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Ônibus em Pauta, o seu canal de mobilidade urbana. Bom, você já sabe todo aquele procedimento que eu peço no início do vídeo, porque provavelmente você vai assistir esse vídeo, você vai se interessar, no final dele você vai esquecer de ajudar o nosso canal a produzir esse tipo de conteúdo. Então logo no início, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, isso ajuda bastante aqui na questão de criação de conteúdo que a gente faz semanalmente, com relação aos conteúdos e as informações que saem da mobilidade urbana aqui no nosso país, e ajuda também com relação à divulgação do nosso canal. Então são os itens importantes para você fazer. Se você quiser apoiar muito mais o nosso canal, considere ser um membro através desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou no primeiro link da descrição. Pois é, pessoal, tem mais duas empresas aí que às vezes a gente esquece de falar, mas elas também foram decretado falência e está em processo de leilão com relação aos ônibus, enfim, todos os itens que são dessas empresas. E a gente está falando da Transbrasiliana e da Rápido Marajó. Empresas tradicionais que faziam rotas principalmente ali na região do Nordeste e na região central do nosso país, a região de Brasília. A Rápido Marajó, inclusive, que foi fundada em 1973, após a fusão de duas grandes empresas daquela região ali que ela opera. E a Rápido Marajó, que consequentemente faz parte do grupo da Viação Transbrasiliana, que são tudo ali englobado no TTT. E como eu falei para vocês no início, empresas que eram tradicionais, principalmente da região centro-oeste, região de Brasília, e que foram decretada a falência em dezembro do ano passado. Então a gente está falando aí questão de menos de 4 meses que foi decretado a falência. Em todo esse processo que foi decretado a falência, logicamente que vai entrar o processo de leilão, onde será vendido a maioria dos itens, que a gente está falando aqui a questão de ônibus, a gente está falando de equipamentos em garagens, que serão vendidos para pagar os credores, que são as pessoas que essa empresa, a Transbrasiliana e a Rápido Marajó, estavam devendo com relação a todas as suas operações. Não teve condições de pagar os credores, entrou em processo de falência, será feito o leilão dos equipamentos dessa empresa para conseguir pagar todo mundo. Basicamente é isso que funciona. Esse leilão dessas duas empresas está incluso cerca de 22 ônibus que estavam no nome da Rápido Marajó e da Transbrasiliana, além de carros que eram usados pro operacional, caminhões que eram usados às vezes para fazer algum socorro, equipamentos e materiais de escritório que era por parte do financeiro, parte da administração que ficava na garagem, e também o que era utilizado na mecânica dos ônibus, então o pessoal que utilizava ali as ferramentas de manutenção. Tudo isso está incluso nesse processo de leilão que vai acontecer. E esse leilão vai acontecer em 3 praças, que é 3 fases de leilão. A primeira está aí avaliada num valor mínimo de lance de cerca de 6,5 milhões. Então os equipamentos, os ônibus estão valendo aí num lance mínimo para levar eles todo esse valor. Porém, como eu falei para vocês, serão divididos em 3 etapas para ser feito todo o leilão durante essas 3 fases. E a data para começar essas 3 fases de leilão já está colocada no edital aonde vai ser realizado esse leilão, no site. Todo esse leilão vai ser feito virtual, então a pessoa que tem interesse ela vai entrar em um site específico durante as datas que eu vou passar aqui para vocês, já vou informar para vocês, e ela consegue jogar o lance que ela quiser. A primeira fase, que é a primeira praça desse leilão, ele vai ser encerrado no dia 8 de abril de 2025, às 14 horas. E os lances estão pelos valores integrais dos bens. Então cada bem ele tem um lance ali integral, um valor completo que você precisa jogar esse lance para você conseguir aí concorrer, digamos assim, a conseguir aquele bem, aquele item daquela empresa. Caso aquele item ou aquele bem não tenha saída no valor integral na primeira praça, ele vai para a segunda praça, que é a segunda fase desse leilão, que vai ser encerrado no dia 15 de abril de 2025, às 14 horas.
e nessa segunda praça será permitido a aquisição dos itens com um valor de 50% no mínimo. Então o valor integral não foi vendido na primeira praça, esse valor aí pode ser reduzido para 50%, levando em consideração, lógico, o valor total daquele item. E caso aquele item ou aquele bem não tenha saída nessas duas fases, nessas duas primeiras fases, entra para a terceira e última praça, que ela vai ser encerrada no dia 22 de abril de 2025, também às 14 horas, para os itens que não forem arrematados nessas duas fases, nessas duas praças anteriores. E como eu falei para vocês, dentre todos os itens, todos esses bens da Rápido Marajó e da Transbrasiliana, a maioria são ônibus, e são esses valores que estão maiores em todo, na lista de itens que serão aí leiloados nesses dias que eu passei para vocês. Então, um dos maiores valores está aí incluindo um Marco Polo Paradiso LD 1600, que aí está sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Modelo 2014/2005 e o lance mínimo, um lance que você pode jogar aí, um mínimo valor está na casa de cerca de 390 mil reais nessa primeira praça. Não conseguindo ter a venda, não conseguindo ter a saída nessa primeira praça, ele vai para a segunda praça com menos de 50% desse valor e consequentemente ele vai para a terceira praça caso não tenha saída. Mas aqui, além de ônibus, a gente pode citar muita coisa, rapaziada. Como eu falei para vocês, tem 22 ônibus para ser leiloados, a maioria são da carroceria Marco Polo, a maioria são no chassi Mercedes-Benz, mas também tem alguns carros que são numa carroceria Irizar, já num chassi Volvo, enfim, tem uma variedade de carros, mas com relação a outros itens, a gente pode citar carros de passeio, como Polo, e também aí Volkswagen Polo estão num valor aí que você consegue até num valor mínimo de cerca de 18 mil reais. Olha só como é que tá os valores. Aqui para vocês eu tô passando os valores que foram colocados no edital da empresa que vai leiloar esses itens. Então tem ônibus, tem Polo que você consegue comprar aí por questão de 18 mil reais. Tem empilhadeira, que era utilizada na manutenção dos ônibus dentro da garagem. Tem itens de escritório, como eu falei para vocês. Tem questão aqui também que eu posso ver. Máquina de regular farol. Sucatas de peças diversas. Prensa grande de 16 toneladas, aliás, de 60 toneladas. Reservatório de óleo hidráulico. Máquina de balançar pneu. Máquina de lavar roupa. Enfim, máquina de lavar ônibus. TV 43 polegadas Panasonic. Olha só a quantidade de itens que tem aqui. Inclusive essa TV aqui me chamou a atenção, hein? 700 reais, 42 polegadas. Enfim, quando a gente fala de muita coisa, cara, muita coisa sendo leiloada. Tem celular sendo leiloado, tem teclado, mouse sendo leiloado. Então, assim, querendo ou não, a empresa inteira que vai ser aí entrar em leilão nesses dias que eu passei pra vocês. E como eu falei, todos esses itens serão leiloados, passarão por leilão para conseguir pagar os credores, pagar todas as pessoas que o grupo TTT estava devendo, aliás, está devendo. Credores são as pessoas que estão esperando para receber o dinheiro e ela vendeu algum item ou foi feita alguma locação na época que a empresa estava em perfeitas operações. Inclusive, o grupo, todas essas vendas do leilão será aí para pagar a dívida que está acumulada a mais de 460 milhões. Ou seja, todos esses itens serão vendidos para conseguir pagar todas essas pessoas que estão aí com o nome na lista de dívidas que o grupo TTT deixou, que está avaliados em mais de 460 milhões. Enfim, para quem tiver interesse em ver como que vai funcionar e todos os itens que estão disponíveis para leilão, lembrando que será feito em três praças, a primeira vai se encerrar aí na primeira semana de abril, no dia 8 de abril às 14 horas. Todo esse leilão vai ser feito virtualmente, como eu falei para vocês, pela Rasta Pública, que é uma empresa de leilão, é um site de leilão virtual que você consegue aí arrematar itens, bens, nesse caso aqui ônibus, enfim, vários itens de escritório também, de manutenção. Você consegue ter acesso a todos esses itens através do site da Rasta Pública para você conferir todos os itens, principalmente aí da TTT, que é o grupo da Brasiliana e da Rápido Marajó. Infelizmente, mais duas empresas de transporte rodoviário que a gente vê entrando em falência, tem algumas outras, e uma das maiores dores de cabeça e uma novela que parece que não tem fim que a gente está acompanhando é o caso da Itapimirim, e o caso da Itapimirim vai ser semelhante a esse da Rápido Marajó.
Só que, por conta de estar em arrendamento com a Suzantur e várias outras empresas brigando para acabar o contrato com a Suzantur e continuar o leilão, passa-se tempos, a gente está há quase 3 anos para conseguir todo o leilão do Grupo Itapemirim e a gente está completamente nessa novela que a cada dia sai uma novidade, mas como a gente pode levar em consideração, a mesma coisa que aconteceu com a Rápido Marajó vai acontecer com o Grupo Itapemirim. Vai vender tudo dessa empresa para conseguir pagar os credores. Enfim, essa é a notícia que eu queria dar para vocês. Espero que você tenha curtido. Não esquece de fazer todo aquele procedimento para ajudar na criação de conteúdo e na divulgação do nosso canal. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta, quer acompanhar muito mais e apoiar muito mais o nosso trabalho, não esquece aí de escanear esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou ir no primeiro link da descrição para se tornar um membro, que você ajuda o nosso canal a crescer diariamente, fechou? Muito obrigado pela sua companhia em mais um vídeo e eu te espero no próximo. Até mais!